Boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar agora mais um debate, mais um diálogo do projeto da Carvalho Pereira Fortini, a Semana de Lives. Vou convidar aqui agora o nosso debatedor de hoje, que é o Zé Henrique Dias Salvador. Deixa eu ver se ele já está aqui. Está. Chamando aí, adicionando, só um instantinho. Ele já está entrando. Ei, Zé Henrique. Ei, doutora, tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Só ajustar, tentar ajustar aqui. Isso, para que todo mundo possa te ver. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo. Primeiro eu gostaria de te agradecer por ter anuído de pronto ao meu convite, né? Quando Que eu isso. vi que você também já tinha feito uma outra live sobre governança, é um tema que é tão caro, tão importante discutir, sobretudo nesse momento que nós estamos passando, né? E Sem antes dúvida, de doutora. conversar, eu só queria explicar um pouquinho desse projeto que nós temos aqui na Carvalho Pereira, que é um projeto que a gente denomina de diálogos. E há muito tempo já o escritório faz no caso, eram palestras presenciais aqui, de temas relevantes, assuntos que precisam ser melhor delineados. E agora, na pandemia, nós estamos realizando esses diálogos virtuais. E aí fizemos uma semana de lives na semana passada e agora mais essa semana. Então, para te dizer que é com muita alegria que nós te recebemos, viu? E com certeza vai ser aí uma conversa muito interessante. Só para te apresentar, embora nem precisasse, né? Mas para as pessoas que não te conhecem, o Zé Henrique Dias Salvador é bacharel em Administração de Empresas pelo IBMEC, tem MBA pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e hoje é diretor de operações da Rede Mater Dei de Saúde. É isso mesmo, Zé? Isso mesmo. Tá dando para ver Ó, bem? tá dando para ver. A sua imagem é que está travada, mas eu estou te escutando bem. E você também Ah, a minha, tá? eu posso, será que eu saio e volto aqui então? Porque eu vi que a minha travou aqui. Só um Pode, minutinho. ok. Só um instantinho, gente. O Zé Henrique vai sair e vai entrar de novo. Eu vou chamá-lo aqui novamente. Deixa eu ver se ele já... Pronto. Acabei de chamá-lo novamente. Oi, doutora, desculpa, deu uma Pronto. travadinha aqui. Pronto, agora resolveu. Agora está ótimo. Então, como eu estava dizendo, embora seja muito jovem, já tem aí um currículo invejável. Vamos iniciar, então, Zé Henrique. Nós aqui da área jurídica, a gente tem trabalhado muito, e você sabe disso, você acompanhou, com programas de integridade e na área do compliance, né? E muitas vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas que não estão nas grandes corporações, muito embora o programa de integridade seja indicado para qualquer empresa, por menor que ela seja, mas ainda é no país algo muito teórico e que as pessoas muitas vezes não conseguem entender nem o que é um programa de compliance e nem o que é uma governança ou quais são as regras, quais são as balizas dessa governança. Então, a primeira questão que eu queria conversar com você é como que você, que está à frente de uma grande corporação, e principalmente uma corporação na área de saúde, num momento tão sensível que o país e que o mundo está vivendo, né? Como que você vê a importância da governança e de um programa de compliance na atualidade, né? Em face de todas as legislações que nós temos, em face dos desafios e, sobretudo, em face do atual momento que nós passamos, esse momento pandêmico? Bom, doutora, primeiro agradecer de novo aí, em nome da Rede Mater Dei a participação, né? A Carvalho Pereira Fortini é nossa parceira aí há tantos anos, né? E tem nos ajudado tanto nessas questões também de governança, de compliance ao longo de todo esse período, né? Nunca se furtou a nos ajudar nas nossas necessidades, né? Durante todo esse tempo e mais recentemente também nos apoiou num trabalho extenso que foi feito para a gente poder revitalizar toda a nossa área
de compliance, né, toda a nossa área de integridade, inclusive, né? Sim. A gente acha que nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, algumas das etapas desse trabalho aqui durante a nossa conversa, né? Eu acho que o mais importante que aconteceu durante todo esse período foi um envolvimento muito grande de todas as partes, né, que compõem a governança da instituição, né, para que todos possam estar muito cientes e muito dentro, né, do projeto, né, ou dentro de tudo que está sendo implementado para que a instituição possa estar aí conforme as melhores práticas. Bom, mas voltando um pouco aí na pergunta, né? Acho que ao longo desses anos todos a gente foi estruturando a nossa governança para poder conseguir entender muito bem como é que os entes, os diversos entes da nossa estrutura, eles se conversavam ou se conversam entre eles, né? Acho que uma governança bem feita, uma governança corporativa bem estruturada, de certa forma, elencar quais são os diversos níveis, né, de gestão, quais são os diversos níveis de interesse também dos diversos stakeholders de uma organização e como é que eles têm que se conversar, quais são os seus limites, quais são os seus papéis dentro daquele corpo, né, da instituição. A gente vem tentando ao longo dos anos, né, primeiro, trabalhar muito a questão da governança corporativa em paralelo com a governança familiar. A nossa instituição ela é uma instituição eminentemente familiar, né? As ações da companhia elas são de um mesmo grupo familiar e a gente entendeu logo cedo que a gente precisava de separar um pouco as coisas, né? A gente ter os interesses dos acionistas ou os interesses da família de certa forma, em separado um pouco do corpo diretivo e do corpo de gestão da organização. Então, se a gente for olhar hoje, a família ela tem seus interesses enquanto acionistas, mas aqueles interesses não conflitam com os interesses e o bem-estar da organização, e foi nisso que a gente vem trabalhando há tantos anos. Uhum. Além disso, né, esses entes, eles sabem muito bem aonde ou quais são os limites das atuações deles, né? E isso vem sendo muito importante para a gente também, para passar por momentos de turbulência como esse que nós estamos vivendo, né? Se as coisas não são muito bem definidas dentro da instituição, em momentos de pânico, momentos de turbulência, as coisas tendem a se confundir muito, né? E as ações tendem a ser muito pouco produtivas, né? Então, a todo momento, né, o nosso conselho de administração, que foi criado aí desde o ano de 2010, ele esteve monitorando, né, junto com a gente as questões da pandemia, mas o corpo executivo da instituição, dentro dessa governança, foi aquele responsável por estabelecer as ações estratégicas e táticas para a gente poder combater uma pandemia como essa que a gente está vivendo, né? E a gente presta contas ao longo desse período dessas ações para o nosso conselho. Mas função na nossa estrutura, né, do corpo executivo da instituição propor e atuar frente a essas necessidades que a gente está observando. Se isso não tivesse sido muito bem definido ao longo desses anos, provavelmente a gente poderia ter alguns níveis de ingerência, a gente poderia ter o que fala-se muito, né, na linguagem popular, né, de entes da mesma instituição batendo cabeça, é o que a gente tem que tentar evitar através, inclusive, dessa estrutura, ou dessa governança bem feita, sabe? Então, acho que é um pouco disso, acho que a gente pode detalhar um pouco mais e descer mais um detalhe de como isso é feito, né? Mas acho que em grandes linhas o que a gente tenta fazer é dividir muito bem os interesses, as áreas de atuação, mas todos estarem presentes no mesmo corpo, com base nas mesmas ideias, na mesma filosofia também. Sim. Você falou alguma coisa muito importante, que é justamente quando o próprio acionista é o pior inimigo de si mesmo, né? Quer dizer, se dentro da corporação os objetivos não são muito claros, e se esses objetivos não estão não apenas inscritos, mas, quer dizer, não apenas escritos, mas também inscritos, né? A longevidade dessa corporação acaba ficando comprometida, né? Ou seja, eu acho que nunca foi tão necessário ter os objetivos muito bem definidos para que as empresas possam sobreviver no mercado, né, Zé Henrique? E Sem aí, dúvida. saindo um pouco apenas da visão, talvez, da rede, mas dentro de uma amplitude, o que a gente tem visto
é realmente que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas que talvez virão tempos mais difíceis ainda no pós-Covid, né? E para isso, acredito eu que quanto mais preparados estejamos, mais chances teremos de sobreviver no mercado. Dentro dessa concepção, como que a pandemia tem impactado a rede, né? Porque, por mais paradoxal que seja, nós sabemos que a área da saúde também está impactada por uma série de questões dela decorrentes. E o quanto dessa governança está sendo importante para que vocês consigam continuar com os mesmos objetivos já traçados, né? Como que isso tem sido trabalhado na governança da rede Mater Dei? Não, sem dúvida. A gente, acho que talvez nós sejamos aí, enquanto prestadores de serviços médico-hospitalares, né, como entes atuantes aí na prestação de serviços para a saúde, né, a gente esteja sendo impactado em duas frentes principais, né? A primeira que é a frente do atendimento propriamente dito, né, o que a gente teve que fazer muito desde o início, né, que é preparar a nossa instituição, preparar os nossos hospitais para atenderem os pacientes da pandemia, mas também continuarem atendendo aqueles que nos procuram por outras comorbidades, por outras enfermidades, né, por outras doenças, né? Esses pacientes, a gente desde o início a gente já tinha montado um comitê de crise, mas a gente estruturou as ações num formato diferente. A gente reúne todos os dias às 7h30 da manhã para acompanhar, inclusive, essas ações que foram propostas. Para que a gente fique muito próximo da operação e entenda bem para ver se o que a gente pensou lá atrás, né, da divisão de fluxos, de trazer os insumos corretos, dos recursos necessários, dos exames, né, que foram também muito presentes esse tempo todo, se eles estão na necessidade que a gente precisa para atender tanto os pacientes que nos procuram em um número maior pelo Covid, né, mas também para que a gente garanta o atendimento aos outros pacientes que nos procuram por outras enfermidades, né? Então, esse foi um dos pontos que nós tivemos que nos preparar muito fortemente aí desde o início dessa pandemia. Um outro ponto significativo também é que a gente começou a observar ao longo desse período que algumas pessoas elas ficaram com receio de procurar serviços hospitalares, né? Então a gente viu também uma queda no número de atendimentos, né? Quando a gente vê a questão da queda no número de atendimentos, eminentemente a gente tem também um impacto econômico-financeiro na nossa instituição, né? Algo que nos ajuda muito a passar por esse período é alguns dos valores que a gente tem muito presentes também na nossa estrutura ao longo dos anos, né? Que é pensar nos nossos resultados nas diversas dimensões. Então, a gente pensa, sim, nos nossos resultados assistenciais, nos nossos resultados de satisfação do cliente, mas a gente precisa de pensar também naqueles resultados econômicos financeiros e também num controle muito próximo de caixa, de recursos que a gente precisa de ter, tanto por investimento, né, na instituição, mas também para passar por momentos como esse, né? Então, dentro aí dos aspectos de governança, dentro dos aspectos de como é que a gente pensa no nosso negócio, né? Um dos valores presentes na nossa questão da governança, né, é ser conservador em termos de gestão de recursos para a gente ter um colchão para momentos como esse, né? Isso nos ajuda muito a passar por isso também, sem que insumos faltem, sem que a gente precise comprometer nossas operações por falta de recursos financeiros, né? E sem que a gente precise também comprometer com financiamentos, né? Ou pegando recursos a mercado, a valores que às vezes são valores que comprometem muito o nosso futuro, por um planejamento que foi feito anteriormente para que a gente pudesse passar também por momentos assim, sabe? Então, acho que a governança, né, e principalmente a governança e a gestão, a forma que a gente vem apresentando os nossos resultados sistematicamente para os nossos entes diferentes, né, o que o nosso conselho vem nos cobrando também ao longo dos anos
nesse conservadorismo em termos dos nossos números, nos ajuda também a viver esse momento, esses impactos da crise de uma forma um pouco mais confortável. Uhum. E dessa forma também com menos sofrimento, né, Zé Henrique? Sem Porque dúvida. efetivamente, se você tem uma queda de demanda, e acredito eu que insumos que devam estar mais caros, né? Porque se de fato nós estamos tendo uma procura muito maior, eu imagino também que você tenha aí essa inversão. E com isso, então, é uma matemática difícil, né, de conciliar. Se não tiver preparado e com uma estrutura adequada, torna-se realmente alguma coisa bastante delicada, né? Sem dúvida. Acho que entra aí também um aspecto importante, que é o relacionamento que a gente tem com os parceiros ao longo de todos esses anos, né? Que Ah, também é construído através de uma lógica, ou de uma sistemática que remete de novo à nossa governança corporativa, remete também às nossas práticas corporativas e de gestão. Quando a gente tem um relacionamento aí mais próximo, mais profícuo com os nossos parceiros, seja fornecedores, seja médicos, né, fica mais fácil também passar por momentos como esse, né? As claro. regras do jogo ao longo do tempo todo, né, de todos esses nossos anos, elas foram cumpridas, né? Nós sempre cumprimos em dia com as nossas obrigações com os nossos fornecedores, nós sempre fomos muito transparentes e trouxemos sempre muito para próximo médicos, parceiros do dia a dia do nosso negócio, e para esse ambiente de confiança gerado entre esses diversos stakeholders facilita também para que todos confiem na gente quando a gente precisa tomar uma decisão difícil ou quando a gente precise renegociar algum aspecto, sabe? Então, tudo isso fica muito claro e muito mais tranquilo por esses acordos, né, por essa parceria que a gente tem de longo prazo com esses diversos players aí que trabalham junto com a gente. Com certeza. É a confiança recíproca, né? Isso aí. Efetivamente, uma das balizas há de ser a confiança recíproca. E com isso, então, acaba tendo um crédito maior, até pela respeitabilidade que gera pela própria atuação, né? Sem dúvida. E que a gente tem visto, justamente por se tratar de uma emergência em saúde pública, então a gente tem acompanhado aí todas as iniciativas Brasil afora, os problemas, obviamente, com maior preocupação localizados em Minas, né? Que agora também está tendo um aumento muito grande dos casos de Covid. Uhum, E aí a uhum. gente fica se perguntando, e a gente sabe que isso obviamente impacta também a saúde privada, mas perguntando dessa infraestrutura, né? Como enfrentar uma pandemia como essa? Claro que é tudo muito novo, ninguém, acredito em sã consciência, saiba exatamente como que as coisas acontecerão, mas dentro desse sentido, imagino eu que ter uma governança é fundamental, porque a gente tem acompanhado o poder público com as suas tentativas, as suas tratativas, mas muitas vezes tropeçando, né, por decisões que não estavam anteriormente pensadas, né? Então, me Uhum. parece que nesse sentido também, essa gestão, a existência de uma análise e de uma repercussão sobre os riscos, a mitigação desses riscos, como que tem sido isso? Como que esse comitê de risco tem trabalhado? Quanto isso tem ajudado a enfrentar um momento como esse? Não sei dúvida, doutor. Acho que a pior coisa para a gente fazer num momento como esse é tentar tirar coelho da cartola, né? Claro. É o a gente tentar, de certa forma, achar uma bala de prata ou algo que sozinho vai resolver essa questão. Alguns aspectos são muito importantes nessa crise, têm sido muito importantes nessa crise. Primeiro, é trabalhar com informações que sejam informações balizadas e atualizadas da situação que a gente está vivendo, né? A gente hoje tem parceiros que nos ajudam a predizer um pouco do volume de atendimentos que a gente pode ter, que podem vir a nos procurar aí, né, com base em números, com base no que a gente está vendo acontecer na nossa praça no Brasil e o que aconteceu em outros lugares do mundo. Então, isso tem sido um balizador muito importante para a gente. Sempre quando a gente fala em trabalhar com números, trabalhar com dados, a gente tem que lembrar também que por trás disso a gente tem uma governança de dados, governança de informações. Nós seguimos à risca, né,
os preceitos também da LGPD. Então, sempre que a gente vai Uhum. trabalhar com alguma questão relativa a dados, a gente tem uma preocupação muito grande de também estar muito próximo também de todas essas regras, né? Mas mesmo assim, a gente acredita que esses dados são muito relevantes para a gente tomar essas decisões. Além disso, né, a gente tem muito bem definido, como eu já disse anteriormente, os papéis de cada um. E esse comitê de crise, né, esse comitê que tem nos ajudado a prever esses riscos também, ele tem um poder, de certa forma, também deliberativo dentro das alçadas dentro da instituição. Então, ele consegue, com base nesses dados, né, ele consegue rapidamente também tomar ações que são balizadas, né, que são também, que tem por trás aí todo o corpo diretivo da instituição para poder rapidamente alterar alguns fluxos, incorporar recursos para alguns atendimentos, né, enxergar se aquela estrutura que está contratada ou colocada ali, se aquela estrutura está adequada para aquele tipo de atendimento, dá mais agilidade para a nossa resposta, né? Porque o que a gente tem que pensar é que uma estrutura pré-estabelecida, ao contrário de que muitos pensam, ela não burocratiza a resposta. Pelo contrário, ela tem muito bem ali delimitado quais suas funções, ela tem muito bem desenhado qual é a sua possibilidade de atendimento, e isso faz com que a empresa, com um ente como esse de comitê de riscos e crises, ele possa rapidamente agir com base no que ele sabe que já está delimitado previamente, né? Além disso, esse comitê, assim como nossa área de compliance, né, ela está ligada diretamente à presidência da instituição, Uhum. que mostra também, né, uma força para essa estrutura dentro da organização, né? Se a gente tem alguns pensadores ou pessoas que a gente segue, né, que nos ajudam muito a pensar a nossa estratégia, né, inclusive o pessoal da Fundação Dom Cabral, né, que vou citá-los, que eles estão sempre nos ajudando também Claro, nessas questões, bastante né. importante, né? Tem a professora Maria Elisa sempre fala, que é uma professora que está sempre junto conosco, ela sempre fala que a estrutura da instituição ela tem que refletir a estratégia, né? Então, se você quer investir mais em inovação, você precisa de ter na sua estrutura uma área de inovação. Se você quer investir mais em compliance, você precisa de ter uma estrutura de compliance. E essas estruturas elas precisam de estar ligadas também à alta liderança e ao poder diretivo. Se a alta liderança não compra Uhum. essas mudanças, inclusive mudanças na estrutura, provavelmente vai ficar mais no discurso e menos na prática, né? Sim, sim. Então, o que a gente tem observado e tentado fazer um pouco nesse período também é isso, né? São pequenos ajustes estruturais para que a gente possa responder com mais velocidade, mais agilidade também aos desafios que estão postos. Você falou alguma coisa muito interessante, Zé Henrique, porque quando nós falamos em compliance, né, em integridade, a gente tem de enxergar que ele nunca é um programa pronto, né? Que a empresa faz com a ajuda de algum ente externo, né? No caso do Hospital Mater Dei foi com a ajuda da Carvalho Pereira Fortini, mas efetivamente ele se constrói na prática. Então a gente fica imaginando a importância dessa capacidade de flexibilização num momento tão delicado como esse. Se você tem uma estrutura totalmente engessada, que não é capaz de se adequar e se adaptar às mudanças, esse programa não é um programa que efetivamente vai ser hábil para aquela corporação. Então, quando você disse da possibilidade de deliberação do próprio comitê de riscos, ou seja, a capacidade de alterar ou de flexibilizar uma ou outra prática diante da realidade, diante dos acontecimentos, né? A própria mudança dos protocolos também, isso é outra coisa muito importante. Isso mostra o quê? Que o programa é vivo. E ele será quanto ou mais efetivo, né? De acordo com essa capacidade que ele tem de se adequar à realidade. Não adianta nada, isso a gente sempre gosta de ressaltar, que se tenha um programa de integridade, por mais perfeito que ele seja, se ele não for vivo. Se ele for um programa, um papel que vai estar na gaveta e que efetivamente as empresas não façam uso, né?
Então, eu falo que é extremamente importante para quem está nos ouvindo, né? E balizado no exemplo do Hospital Mater Dei, para quem a gente tem acompanhado, não apenas a feitura, mas que esse programa é uma realidade patente, né? E, sobretudo, esse investimento em treinamento, esse investimento nos setores da corporação que são responsáveis por aquilo, né? Isso é extremamente importante e acho e acredito eu que num momento como esse, isso se torna ainda mais relevante, né? Sem dúvida. Nós somos testemunha, inclusive, do quanto o trabalho, né, da Carvalho Pereira Fortini foi importante para a gente desde o início. E não é um trabalho pequeno, né, doutora? Quem quer Nossa, fazer isso, quem quer fazer isso de verdade, né, sabe é. que esse não é um trabalho. Acho assim, você tem duas formas de trabalhar um programa de compliance, né? O primeiro é sentar numa sala, poucas pessoas, desenvolver um documento que provavelmente vai ficar engavetado para o resto da vida, né? É Você isso vai aí. fazer um cheque, de certa forma, nas suas obrigações, mas aquilo não vai ser incorporado. O trabalho que foi feito em conjunto, né, com a gente, né, com assessorias suas, né, presencialmente, né, junto com a gente aqui em todos os encontros, foi um trabalho extenso, Uhum. que reuniu aí diversos entes da rede Mater Dei de Saúde, todos os colaboradores foram treinados, todos os médicos foram treinados, isso a gente está falando de 3 mil colaboradores, né? A gente está falando aí de um corpo de médicos, de quase 5 mil médicos, né? Claro que aqueles que movimentam mais o hospital no dia a dia não são todos esses 5 mil, mas que Aham. estiveram sempre muito presentes com a gente, né? Todos os gestores da instituição e líderes, e desde o início todos participaram na elaboração do documento, né? Eu lembro de reuniões plenárias extensas que foram feitas, né, Com conduzidas pelo time da Carvalho sugestões, Pereira né? Com Fortini, dúvidas, isso. com dúvidas, abrindo o documento num auditório, conversando ponto a ponto sobre o documento, né? Trazendo as pessoas para participarem, né? Até porque a gente sabe que quando as pessoas participam é muito mais fácil depois para elas agirem de Incorporar. acordo, incorporarem, né? Porque elas construíram aquilo em conjunto com a gente, né? E foi isso que aconteceu durante todo esse período, sabe? E aí, muito bem trazido, né, sobre a questão da gente ter que sempre revigorar o programa, né, ter que sempre retroalimentar o programa, oxigenar o programa, é o que tem sido feito, né? A gente estabeleceu também um canal confidencial para denúncias, né, Isso. que é importante para a gente entender rapidamente do usuário, de forma confidencial, algumas questões que podem estar saindo do nosso radar, isso está incorporado, acho que está no nosso dia a dia já há algum tempo, né? Mas também de ter algumas instâncias na instituição que começam a entender que as pessoas mudam, aquelas mesmas pessoas que criaram aquele programa lá atrás podem ser outras pessoas, né? As Uhum. necessidades mudam, os cenários mudam, como que a gente está vivendo agora, né? Então, provavelmente, muito do que a gente está vendo agora vai ter que ser reincorporado em novos momentos aí de acordos, né, de governança, de compliance para o nosso futuro, sabe? Uhum. Então, acho mas essa sistemática, né, ela precisa de ser criada também com um facilitador, com alguém que nos ajude a entender também quais são as melhores práticas, né, o que é preconizado de melhores modelos para a gente poder incorporar na nossa instituição, né? Com certeza. Eu queria até te fazer uma pergunta. Você acabou falando um pouco dela, mas eu acho extremamente importante para quem tem pensado nessa ideia da governança, para quem tem pensado em instituir um compliance, que é justamente a ideia do papel da alta direção, né? Quer dizer, esse papel da alta direção das corporações, tanto no reforço quanto na implementação de uma nova cultura dentro da empresa, né? Você até disse, olha, não adianta se a alta direção não estiver comprometida, aquelas mudanças que são repassadas para os níveis hierárquicos inferiores, isso não vai efetivamente trazer resultados, né? Então, eu vejo, é alguma coisa que eu acompanho, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, Zé Henrique, porque eu acho que é um Uhum, exemplo super interessante, que é justamente o quanto a direção, no caso da Rede Mater Dei de Saúde, está comprometida com essas mudanças. E mais, uhum, escuta, né? Tem essa capacidade de ouvir
justamente aquilo que advém do canal de denúncia, aquelas questões das pessoas que estão na ponta da operação e muitas vezes vivenciam dificuldades e que isso pode acabar, como você mesmo diz, retroalimentando mudanças e novas práticas, né? Ou melhores práticas, né? Como que você vê isso? Como que isso na prática, dentro da governança da rede, tem sido aplicado? É, é, como a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu acho que é essencial a participação da alta liderança nesse processo, desde o início, né? Inclusive, voltando, né, o compliance, ou aquele setor de compliance. Claro que compliance ele é uma prática dentro da instituição, né? Ele não é só um setor, mas tem os facilitadores e tem a cabeça, né, ou as pessoas que vão bater o bumbo, né, em relação a essas melhores práticas na instituição. Elas precisam de estar também próximos à alta liderança. A alta liderança ela tem o potencial de matar um programa de compliance, né? Só ela, primeiro, não dá atenção ao que é trazido, né, a alta liderança, o que o programa de compliance está mostrando através dos seus indicadores, ou das denúncias, ou qualquer que seja, dos pontos, né, de contato, né, com a gestão da instituição. Se a alta liderança tratar aqueles pontos como pontos chatos, como pontos menos importantes, o programa de compliance da instituição morre, né? E a gente tem que lembrar que o programa de compliance e a governança, eles são verdadeiros guardiões aí também de valores e práticas institucionais, né? Eles vão ajudar a alta liderança da instituição a implantar cultura, a implantar valores, a preservar e implantar também essas questões dentro da instituição. Não adianta, por exemplo, uma organização falar que cuida de pessoas ou que tem pessoas como prioridade dentro da instituição Se não e age. algumas pessoas, se aquilo não é para valer, e se algumas pessoas nas suas áreas estão falando com a alta direção que estão sendo maltratadas pelos gestores, estão sendo perseguidas pelos líderes, se elas não têm canal, não têm voz dentro da instituição para falarem dessa forma. Então, o programa de compliance ele vem, inclusive, para poder ajudar nesse sentido, né, de aproximar o chão de fábrica da instituição da alta liderança, né, para trazer para mais próximo ainda essas questões relevantes da instituição da alta liderança, né? E a gente sabe o papel que a alta liderança tem para poder patrocinar esses programas. Isso é extremamente importante. E outra questão também muito importante é quando, na verdade, todos esses acontecimentos, né, eles possam efetivamente servir a mitigar esses riscos, né, Zé Henrique? Então, para além de tudo aquilo que foi programado em determinado momento, os acontecimentos acabam gerando mudanças na instituição. E, portanto, é alguma coisa que tem que estar sempre sendo revista mesmo, né? Como que Sem você dúvida. como que vocês trabalham com essa seara da mitigação dos riscos, né? Dos riscos dentro do ponto de vista da governança mesmo, em todos os aspectos que eles remetem. A gente tem, então, o nosso planejamento estratégico, né, um planejamento por áreas, né? A gente tem os diversos setores e a gente tem, em cada um das nossas unidades, dos nossos departamentos, os riscos definidos para aqueles departamentos dentro da instituição, e a gente estabelece ações para poder mitigar esses riscos. Mas a gente tem também aqueles riscos que são riscos mais estratégicos da instituição, são riscos de imagem, são riscos mais associados a pontos mais críticos e mais sensíveis, né, do nosso dia a dia, e a gente estabelece para esses riscos também planos de ação de mitigação de riscos mais elaborados, e esses planos são regularmente auditados e revistos, né, pela alta liderança da instituição, pela alta gestão da instituição, juntamente com o nosso corpo do compliance, né, ou pela nossa área, né, de auditoria e compliance, que é responsável por também acompanhar muito de perto esse risco. Nós somos auditados, né, por certificadoras internacionais de qualidade e padronização, e a questão dos riscos
são sempre, as questões de riscos, né, são sempre muito bem observadas também por essas certificações que nos ajudam também a entender se a gente está com a mitigação adequada desses riscos. Então, a gente tem riscos estruturais, a gente tem riscos de vazamento de informações, como a gente já disse anteriormente, a gente tem riscos financeiros, né, a gente tem diversos riscos, né, desse porte, né, de porte de forma muito próxima também, para que a gente não Uhum. cometa nenhum deslize maior, né? A gente acredita muito em gerenciamento de rotina aqui na instituição. A gente acredita muito que para a gente poder perseguir alguma meta de longo prazo, a gente precisa de ter o desdobramento dela em indicadores, né? Ou indicadores setoriais, em metas setoriais, que a gente possa quantificar também no curto e médio prazos, né? A Uhum. mesma coisa acontece com os riscos, né? A gente não adianta a definição de riscos, né? Muito longe, né? Ou muito distantes da realidade de cada uma das unidades, sem que tenham ações claras e pré-determinadas para mitigação daqueles riscos. É assim que a gente tenta atuar também, acompanhando essas ações de mitigação de risco em reuniões de análises críticas periódicas que a gente tem também para acompanhamento disso. Uhum. Zé Henrique, esse Uhum, aspecto, eu falo da imagem reputacional da empresa, é extremamente importante, né? uhum, Porque, querendo ou não, a gente vive também disso que externaliza os aspectos, né, da conduta, da própria atividade da empresa. Uma outra uhum, questão também, que eu acho que tem sido muito importante, que me parece que tem sido um grande desafio para as empresas, e eu acho que todas as corporações, eu tenho certeza que o hospital, porque eu acompanho, vinha se preparando para isso. Mas de uma forma ou de outra, isso veio de repente, nós fomos instados uhum, a termos de ser digitais na sua uhum, totalidade, né? E aí eu estou dizendo aqui, por exemplo, da nossa experiência, a ideia do processo eletrônico, a ideia de uma uhum, justiça digital, já era uma realidade, mas uma realidade futura. Quer dizer, nós estávamos uhum, nos adaptando para isso. E, de repente, veio a pandemia, né? Nos obrigou a todos ao home office, né? A maioria das pessoas aqui do escritório, por exemplo, estão em home office, praticamente uhum, 90%. E uhum, nós tivemos, então, de adequar a essa nova realidade. Uma coisa é usarmos eventualmente os meios digitais, uhum, outra coisa é ser esse agora o nosso instrumento de trabalho. Então, eu, uhum, por exemplo, todas as minhas reuniões agora são pelos aplicativos, né? E acredito que isso, na área da medicina, justamente, aí eu vou entrar numa outra seara, pela sensibilidade dos dados com os quais uhum, vocês lidam, nós também, uhum, mas vocês mais ainda, até porque são dados de terceiros, né? Isso uhum, tenha todo um cuidado muito maior, né? Junto com essa, por exemplo, nesse período pandêmico, vocês inauguraram a telemedicina, né? Então, acho que é importante você falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, desse momento, também dessa mudança, eu acredito que nós todos estamos passando no país e que algumas coisas dessa mudança permanecerão, ou seja, não voltarão ao status quo, né? Acho que são mudanças uhum. que vieram para ficar, até positivas, mas na seara médica, me parece que isso é mais detalhado, mais minudente, talvez com mais delicadeza, né? E concluindo com isso, a própria entrada em vigor, né, que virá muito recentemente, da Lei Geral de Proteção de Dados, que também afeta e impacta a área da saúde, né? Então, como que vocês estão vendo? Quais são esses grandes desafios que vocês enfrentaram também nesse período? Como é que tem sido aí esse feedback da telemedicina? Me parece que todo mundo tem interesse, né, em ouvir e saber um pouco como é isso. E essa preparação para esse futuro, né, que se avizinha em breve. Tá. Na nossa área, na área de modelos de trabalho, né, nós tivemos também que fazer uma alteração grande logo de cara, né? Uhum, Grande parte dos nossos colaboradores, principalmente aqueles de área administrativa, né, eles foram colocados em home office também. Nós tivemos uhum, que criar toda uma estrutura para colocar os colaboradores em home office. Foram mais de 350 pessoas trabalhando de casa.
E até pensando nesse ponto que nós vamos poder falar um pouco mais à frente, da segurança das informações, nós nos preocupamos em nós mesmos instalarmos, inclusive, os hardwares, né, com todas as ferramentas de proteção e ferramentas de segurança da informação para que essas pessoas trabalhassem de forma remota, sabe? Então, Uhum. acho que esse é um primeiro ponto que mudou muito, né, realmente, É, e que eu acho que algumas dessas coisas realmente vieram para ficar. Minha visão sobre o que veio e o que não veio para ficar, né, eu acho que tudo que for melhor, tudo que for mais ágil, tudo que for mais eficiente, tudo que não for necessário um deslocamento ou uma presença física, isso provavelmente a gente vai ter condição isso vai vir para ficar, né? uhum. As outras questões ou as outras iniciativas ou modelos de recebimento de serviço que são melhores presencialmente, até algumas reuniões que a gente sabe que a gente precisa de tê-las presencialmente pela criticidade do assunto, inevitavelmente elas vão voltar ao normal depois disso, né? Mas a gente tem feito, então, tem colocado muitas pessoas em home office, a gente tem feito muitas reuniões também com pessoas participando de forma remota. A gente já tinha feito há 2 anos na instituição uma grande mudança para poder trazer uma ferramenta que nos propiciasse ser mais eficientes em relação a essa digitalização de reuniões, né, essa jornada Uhum. digital dos nossos modelos de trabalho, isso nos ajudou muito agora, sabe? Se a gente não tivesse feito essa mudança lá atrás, provavelmente nesse momento a gente estaria um pouco em uma dificuldade maior de Maior. conseguir ser um pouco mais eficiente, porque aí a gente entra um pouco na sua questão, né, que é a segurança dessas informações transitadas. Hoje, Uhum. a gente trabalha muito pouco com planilhas em Excel sendo transitadas na rede, por exemplo, por e-mail. A gente trabalha com todo o nosso aparato de informações gerenciais sendo transitadas através de uma ferramenta, que é a ferramenta do Google, que a gente consegue rastrear todo o envio de informações, quem abriu aquelas informações, quem alterou alguns daqueles campos, quem teve acesso àquelas informações. E a gente tem também uma hierarquização dos acessos, né, que a gente conseguiu planejar também isso ao longo desses anos, né? Além disso, a gente tem investido demais na parte de segurança das informações nesse período, porque quando a gente abre mais portas para o mundo, para que pacientes, para que médicos, para que parceiros tenham acesso à instituição, né, através de serviços digitais, a gente está abrindo também portas de risco, né? Se a gente Claro. for olhar nas mídias aí nessas últimas semanas, quantas empresas de grande porte não foram atingidas, né, por cyberataques e quantas delas não tiveram vazamento de suas informações. Então, a gente trabalha nisso com muita seriedade. Acho que todas as empresas aí nos próximos períodos vão sofrer com cyberataques, elas têm que estar preparadas com informações redundantes, né, e também com ferramentas e processos adequados para poder responder nesses momentos, né? Uhum. A gente está trabalhando já há 1 ano e meio, mais ou menos, com um projeto muito bem estruturado para a gente responder aos requisitos aí da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. Carvalho Pereira, inclusive, tem nos assessorado bastante em alguns momentos desse trabalho, né? Em parceria com outro escritório, que também tem nos ajudado muito nesse período. E aí a gente pode falar um pouquinho desse trabalho que é feito dentro da instituição, né? É feita uma varredura nos diversos departamentos, é feito um levantamento muito minucioso de cada área da instituição que trabalha com dados sensíveis, são Uhum. os que inclusive está na lei, né? Que são os chamados dados sensíveis, né? Isso. E a gente trabalha muito também com aqueles riscos de vazamento, né, inerentes àqueles dados sensíveis de cada uma dessas áreas e ações propositivas para mitigação daqueles riscos, né? Também com plano de ações estruturados que respondem a esse projeto macro para a tratativa, né, de todos esses assuntos na instituição. A gente tem perseguido esse projeto ao longo de todo esse período e a gente tem muita tranquilidade para poder responder, né, a todos
a todas esses requisitos da lei que entrou em vigor agora recentemente, né? A gente acha até muito bom que a gente tenha essa regulação mais presente na nossa área, porque nos ajuda a ter um norte, né? Uma Sim, bússola cada vez mais adequada para poder estruturar e preparar também nossa organização para atender a todos esses requisitos, né? Tem claro. também algumas questões aí de vazamentos de dados, como responder esses vazamentos quando eles ocorrem, uma transparência muito grande que a empresa precisa de ter também nesses momentos. Isso não é uma escolha mais, né, doutora? Eu acho que isso é uma necessidade, né? A empresa que não estiver atenta a isso, né, que usar um pouco a estratégia da avestruz, né, de enfiar a É, cabeça dentro do buraco e torcer para que nada aconteça com ela, não tem mais jeito. É igual você não estar presente em mídia social hoje em dia. Não tem mais sim, jeito de você não estar presente. Se você não está presente com alguma ferramenta ou com alguma presença institucional, você está presente de outra forma. É a mesma coisa quando a gente fala de métodos de digitalização, quando a gente fala de vazamentos de dados, né? Só mais uma questão em relação a isso, nós estamos acelerando um projeto que a gente já tinha há algum tempo atrás, para poder reconstruir toda a jornada digital do paciente na instituição. Porque a gente acredita, né, não só porque a gente acredita que alguns dos nossos pacientes eles vão preferir, né, acessar alguns dos nossos serviços de forma digital, mas porque a gente realmente acredita que esse é um futuro. A telemedicina, por exemplo, como foi muito bem trazida, é algo que já estava na nossa pauta, que a uhum, pandemia, de certa forma, acelerou, porque exatamente. deu mais condições, inclusive regulatórias, né, para que a gente Isso, pudesse, quebrou algumas barreiras, né, para que a gente pudesse fazer um atendimento. Mas, de novo, eu acho que a telemedicina vem para ficar se a gente conseguir, através dela, prestar um serviço de melhor qualidade, né? uhum, O deslocamento por si só, ele não garante que a telemedicina tenha sucesso, né? O médico, ele precisa de se adaptar àquele novo modelo de atendimento, aquele modelo de telemedicina precisa de estar integrado às outras áreas da instituição, as informações presentes naquela consulta de telemedicina, elas precisam de servir à instituição para poder ajudar numa linha de cuidados, elas precisam de ser incorporadas ao prontuário médico daquele paciente, né? O uhum. paciente precisa de ter condição também de dar prosseguimento ao seu tratamento após aquela consulta eventual de telemedicina, porque senão vai ficar um ponto muito isolado dentro de um sistema e provavelmente as pessoas tenderão a utilizar as formas tradicionais de atendimento, porque aquela não vai ser suficiente para as suas necessidades. Então, a gente pensa muito nisso nos nossos diversos momentos de digitalização e serviços digitais aqui na rede. Construir algo que seja melhor do que o tradicional. Uhum. Isso é muito interessante, porque quando existe essa boa governança, né, e quando essa governança ela é cooperativa, na verdade, o destinatário de tudo que vocês fazem, né, que é a coletividade, aqueles que procuram, né, a rede para a prestação do serviço de saúde, eles muitas vezes, e na grande maioria das vezes, eles não sabem desses detalhes. Mas o que eles vão ter é um serviço muito melhor prestado, né? Eles vão ter uma excelência nessa prestação de serviço, que eu sei que é o objetivo macro de vocês diuturnamente, né, Zé Henrique? Com Essa família certeza. dedicada à saúde desde sempre, né? Mas, e como tem sido a receptividade da coletividade em relação à telemedicina? Efetivamente, você acha que talvez a população mais jovem vai ter mais facilidade de lidar com esse meio ou não? Como têm sido os estudos a respeito dessa realidade? A receptividade tem sido grande, a gente tem Uhum. tido muito interesse dos nossos pacientes, né? De estarem mais próximo do Mater Dei, mesmo estando longe às vezes, né? Então a gente já teve consultas para pacientes em Portugal, a gente já teve consultas a pacientes dos Estados Unidos. O Olha, interesse tem crescido e as operadoras de saúde, que são nossas parceiras, né? Que fazem também a remuneração do serviço prestado, elas têm se atentado mais para esse tipo de serviço e têm vindo também cada vez mais para poder nos ajudar
a remunerar o serviço que é prestado, sabe? Quando a Uhum. gente fala de telemedicina, a gente tem que também pensar que ela englobe alguns outros tipos de teleserviços, né? Então, a Sim. gente tem a teleinterconsulta, que é médico conversando com o médico para poder discutir algum caso. A gente tem o telemonitoramento, por exemplo, que são pacientes que têm alguma situação que precisam de ser monitorados, alguma doença, né, crônica, por exemplo, que precisam de ser monitorados em casa Com e podem frequência. ser feitos com Uhum. frequência através de um telemonitoramento. E a gente tem visto que isso tem aumentado cada vez mais o interesse das pessoas. Não temos visto um viés maior em termos de idade, sabe? Eu acho que as Uhum. pessoas hoje, como é muito fácil utilizar aquele tipo de atendimento, e também, como nesse momento as pessoas de mais idade, elas estão num grupo de maior risco por causa da Isolamento. pandemia, de Uhum. isolamento, né? Elas têm, a gente tem visto uma gama de idades diferentes nos procurando para poder acessar os teleserviços, né, que a rede proporciona. Então tem sido uma experiência bem legal, sabe? Uhum. Além disso, a gente tem visto um interesse muito grande dos médicos em participar desse novo momento. Equipes tradicionais, né, equipes que sempre foram parceiras da Rede Mater Dei de Ah, Saúde, se mostraram muito abertas a poder estudar esse novo modelo, né, a entender que o atendimento remoto, né, o atendimento digital, ele não é o mesmo que um atendimento presencial. uhum. Alguns têm mais sucesso ao utilizar a plataforma, alguns são mais abertos no primeiro momento e com isso ganham mais tração, né, e conseguem um número Claro. maior de pacientes, outro um pouco menos, mas isso acontece como qualquer canal de atendimento e sempre aconteceu assim, sabe? Mas tem sido uma experiência muito proveitosa. Que interessante, muito A interessante. gente, a gente, inclusive, assumiu recentemente um serviço para Vale, lá no estado do Pará, Ah, e sim. essas interações que a gente tem feito entre profissionais daqui e de lá, através da teleinterconsulta, né, elas têm nos ajudado muito a passar por esse momento, né? Então, isso também tem sido muito proveitoso para utilizar dessas ferramentas para treinar as equipes naquela localidade, né, para estar mais próximo deles no dia a dia também. Até interessante você ter tocado nesse assunto, que ontem eu estava vendo um programa na CNN falando Uhum. justamente desses rincões do Brasil, aonde sequer se chega informação sobre o que é o coronavírus, quais são os sintomas, né? E efetivamente, e mostrou coincidentemente o Pará, né? Mostrando um único médico que uma vez por mês vai naquelas localidades mais distantes. Eu fiquei impressionada porque de barcos, Henrique, 12 horas. Você Nossa está dentro Senhora. do mesmo estado, né, dentro do mesmo país, enquanto quaisquer um de nós que temos acesso, podemos pegar um avião e chegar na Europa, chegar num outro continente, esse médico sozinho vai de barco para tentar atender aquela população ribeirinha. Então a gente fica Uhum. pensando que essa possibilidade do mundo digital ela pode levar esse conhecimento e esse treinamento a quem nunca teve acesso, né? Quer dizer, nós temos Perfeito. muitos Brasis, né? Então, nós estamos falando de uma alta tecnologia, numa lei geral de proteção de dados, né, no tratamento dos dados sensíveis, e para e passo a isso, nós temos ainda né, um Estado tão carente, com tanta necessidade, precisando efetivamente de que a gente faça uso dessa tecnologia também, não só para as melhores práticas, mas para auxiliar também aqueles que estão tão distantes, né, desse mínimo, né, que seria esse atendimento à saúde. Então, que bom saber que vocês vão estar no Pará e Uhum. ajudando, né, o norte do Brasil, que nós sabemos que precisa de mais, né? Nós É. temos aí uns últimos minutinhos e eu queria fazer também um comentário sobre essa questão da regulação, porque o que a gente tem visto, tem vivenciado, é que num momento como esse, as corporações precisam adequar as suas práticas, né? Muitas vezes sem um preparo, né? Muitas vezes sem uma estrutura efetiva, às vezes não é uma corporação tão estruturada, ela não tem muitas vezes nem receita para essa adequação, e nós, Uhum. por vezes, não temos uma regulação que nos dê segurança nessa mudança, né? Como você mesmo colocou a questão da telemedicina, foram tantas discussões havidas, né? A legislação veio e voltou atrás,
porque efetivamente, e diante da necessidade, tivemos então o Conselho Federal de Medicina às pressas, né, de trazer à tona alguma coisa que pudesse dar um mínimo de segurança às partes naquele momento em que vinha a favor da sociedade a própria instituição da telemedicina. Então, nesse momento também, e de igual modo, a questão desse tratamento dos dados, eu vi alguém perguntando sobre essa responsabilização. Então, assim, o cuidado que tem as instituições, e eu conheço, eu acompanho isso de perto com esses dados, com o tratamento desses dados, com a guarda e o manuseio desses dados, justamente porque nós estamos falando de direito de terceiros, né? E o hospital é só o guardião disso. Então, me parece que nós precisamos também melhorar nessa regulação e nessa segurança para que as partes também destinatárias possam ter esse feedback de que as instituições estão mais preparadas, né, para alicerçá-las né, e ser guardiões desses dados todos, né? Eu acho que a gente vai ter muita discussão para frente também em relação à própria LGPD, né? E nós vamos estar juntos aí construindo isso, né, Zé Henrique? Com certeza, sem dúvida. Enfim, você tem aí uns últimos minutinhos para nos falar, talvez, dos próximos passos do hospital, né, do futuro, do que vocês estão preparando antes da gente encerrar. Nós temos aí mais 4 ou 5 minutos. Claro, doutor, obrigado. Só um comentário antes em relação a esse assunto. Eu acho que as pessoas elas estão se preocupando cada vez mais, as pessoas, indivíduos, né, cada vez mais com essas informações também. Eu acho que tem uma tendência cada vez maior do indivíduo de se informar e procurar atendimento ou procurar um serviço ou um produto naquelas instituições que ele sabe que se preocupam um pouco mais também com essa questão. Tem uma valorização maior do indivíduo em relação a isso, né? Então, acho que esse é mais um ponto para a gente poder levar em consideração. Em relação à Rede Mater Dei de Saúde, né, hoje nós temos uma presença regional, nós temos os 2 hospitais daqui de Belo Horizonte, temos o Hospital de Betim Contagem, estamos em construção de uma nova unidade em Salvador, que vai ser inaugurada em 2022, o tempo passa rápido, né? Nossa! Já daqui a pouquinho a gente está inaugurando a unidade lá de Salvador. E a gente tem tentado também expandir muito para não ser apenas uma rede que recebe pacientes doentes, mas para interferir efetivamente na vida das pessoas e melhorar a saúde da vida das pessoas, atendendo os nossos pacientes nas necessidades que eles têm, estando mais próximo deles no dia a dia, né? Então, recentemente a gente lançou, até por conta também dessa pandemia, um serviço de saúde corporativa. A gente tem ajudado muitas empresas a passarem por esse momento de pandemia, pensando nos seus protocolos sanitários, atendendo aos seus colaboradores, entregando para os colaboradores as melhores práticas também, para se protegerem, né, do Covid, também para mitigarem os efeitos do Covid, né? A gente tem, como eu disse anteriormente, estado à disposição para atender também empresas em outros locais. A gente está atendendo, como eu disse, a Vale no Pará, e a gente tem diversas outras iniciativas atuais na rede para a gente também prestar esse atendimento diferenciado às pessoas, orientando as pessoas sobre saúde, né? E também estando próximo para que as pessoas não fiquem doentes. Então, o nosso objetivo aí para os próximos anos, né, além do crescimento, né, além de poder atender nos nossos valores, nos nossos princípios, uma quantidade maior de pessoas, é também interferir na vida de pessoas e organizações, para que pessoas e organizações tenham uma vida cada vez mais saudável, né, e possam produzir mais, serem mais produtivas, entregar mais valor para a nossa sociedade. Esse é um pouco do que a gente espera aí para os próximos anos. Que coisa boa. E efetivamente a gente sabe que uma boa governança, né, é fundamental para que vocês conquistem aí cada um desses objetivos, né? Zé Henrique, eu queria te agradecer demais. Foi excelente a discussão. Estou vendo aí a quantidade de comentários. E, efetivamente, eu acho que é um tema, como eu disse no início e repito, ainda muito pouco concreto para quem está fora desse mercado, né? Infelizmente, uma boa governança, um programa de integridade, um bom programa de compliance, qualquer empresa tem de ter, por menor que ela seja.
mas ainda é alguma coisa que só é acessível para as grandes corporações e, sobretudo, para aquelas corporações que efetivamente conseguem enxergar à frente do seu tempo, como é o caso da Rede Mater Dei de Saúde, né? Uhum. Então, quem sabe a gente consiga motivar, né, outras tantas instituições a entender como é importante, né, independentemente do seu tamanho, de pensar nessa ideia de governança, de pensar a instituição para o futuro, não apenas para o momento, né? Eu acho que você é um excelente exemplo disso, né? Porque um jovem já está aí brilhando, já está aí traçando a sua caminhada, né? Então, te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que o resultado foi excelente, que todo mundo gostou muito. E desejar muito sucesso a todos vocês, que você sabe o tamanho do carinho que eu tenho, né? Pela instituição e a alegria que a gente tem de trabalhar juntos. Muito obrigada, viu, Zé Henrique? Muito obrigado, doutora, e principalmente obrigado pelo trabalho e pelo apoio que vocês têm nos dado durante todo esse tempo, viu? Obrigado Obrigada mesmo. a você. Estamos juntos, viu? Um Estamos abraço. juntos Até a sempre. próxima. Abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.